Olá pessoal, tudo bem? Quem fala aqui é o professor Pete de Física, né? Nós estamos aqui hoje para a segunda rodada da proposta investigativa dos alunos da UFMS, que estão trabalhando aqui na nossa escola com o programa do PIBID. Eles desenvolveram aqui algumas atividades investigativas no primeiro bimestre, vocês gostaram muito. Agora eles voltaram novamente para apresentar a segunda rodada, que tem um grau de melhora em relação à primeira de maneira espetacular. Então hoje estou aqui com três acadêmicos, estou com a Joyce. Oi, pessoal, tudo bem? Eu estou com o Gabriel. Olá, tudo bom? E eu estou com o Eduardo. Olá pessoal, tudo bom? Isso aí. Vocês notaram que nós temos uma pequena mudança na configuração dos grupos, né? No primeiro bimestre era a Joyce e o Gabriel, e o Eduardo e o Guilherme. Agora nós tivemos uma reestruturação nos grupos, e vocês perceberão isso aí também nas próximas rodadas. Então, eles vão apresentar aqui um tema bem interessante. Eu vou deixar agora vocês com eles, para eles iniciarem. Então, Luizada, pode começar aí, e bom trabalho. Então vamos começar aqui. O nosso atividade desse bimestre é o uso de simuladores para estudo da óptica. E para começar a gente vai aqui com a contextualização do estudo de lentes. Basicamente, quando a gente vai estudar lentes, a gente vai analisar o eixo, a gente tem um eixo principal, que é uma linha imaginária, onde vão estar localizados o foco, o ponto principal e o centro óptico. O foco é o ponto onde há a junção dos raios de luz, então os raios de luz vão vir aqui, estão vindo aqui, depois de passar pela lente convergente, eles vão se juntar no ponto de foco. O ponto principal é um ponto que fica aqui no eixo principal, que fica a uma distância de 2 vezes do foco do centro óptico. E o centro óptico é onde a lente é cortada pelo eixo principal. Então, vamos lá, pessoal. Antes da gente iniciar realmente o que é lente, vamos dar uma relembrada sobre como que elas se comportam e quais são as suas propriedades. Primeiramente, a gente tem que lembrar que as lentes esféricas, elas são sistemas ópticos que são capazes de promover a refração da luz, ok? Então, elas são formadas por meios ópticos homogêneos, que são os vidros, que são as lentes mesmo, transparentes. Então, elas têm uma certa divisão, elas se dividem em côncavas e convexas, que são, respectivamente, as lentes de bordas largas e bordas finas, ou seja, as lentes côncavas têm bordas largas, centro fino, e as lentes convexas têm bordas finas e centros largos. Primeiro, a gente vai dar uma olhada nas lentes de bordas finas. Mas antes a gente precisa também lembrar que as lentes esféricas, elas são usadas para correção de problemas de visão, anomalias, como astigmatismo, hipermetropia, que a gente vai ver mais para frente. E também elas são usadas no nosso dia a dia, em câmeras fotográficas, câmeras filmadoras, microscópios, telescópios, lunetas, lupas, entre diversas outras coisas. Então, nesse primeiro momento, a gente vai olhar a imagem, as lentes de borda fina, que aqui são as lentes biconvexa, plano convexa, côncava, convexa. Então, a formação de imagem, em todas as lentes esféricas, não só nas de borda fina, elas são formadas pelo ponto onde dois raios de luz refratados se cruzam. Então, quando a imagem é formada do mesmo lado que o objeto, essa imagem ela pode ser qualificada como uma imagem virtual, que é uma imagem que não pode ser projetada, ela é direita e formada pelo cruzamento de raios de luz. Já quando a imagem é formada do lado da lente oposto ao objeto, ela será uma imagem real, que é uma imagem que pode ser projetada, ela é invertida e vai ser formada pelo cruzamento de pelo menos dois raios de luz, ok? Então, no caso, como eu disse, as lentes esféricas de bordas finas, vamos voltar, são as lentes biconvexa, plano convexo e côncavo convexo. Essas lentes, elas são um pouco mais complexas da gente relembrar um pouco, porque ela tem diversos casos. No primeiro caso, ela traz uma imagem que é formada, uma imagem formada que vai ser invertida. A gente pode olhar que o objeto é esse do ladinho direito, é esse ozinho aqui. Ela está antes
esse A aqui é o ponto antiprincipal, o foco antiprincipal. Então, o objeto está antes desse foco, e com cruzamento, quando ela passa por essa lente, a imagem formada do outro lado, ela vai ser uma imagem invertida, vai ser uma imagem real, e vai ser formada, como eu disse, pelo cruzamento dos raios de luz, e vai ser menor do que o objeto em si. Agora, o próximo caso... Pode passar aí. O próximo caso, a gente tem que, quando o objeto é aproximado da lente, ou seja, nesse caso, o objeto ele já está em cima do foco antiprincipal, que é esse Azinho aqui, e a imagem formada quando passa pela lente vai ser uma imagem real, uma imagem invertida e uma imagem de mesmo tamanho que o objeto. O próximo caso... O próximo caso, se a gente aproximar ainda mais o objeto em relação à lente, ele vai ficar entre o foco antiprincipal, o ponto antiprincipal, que é o Azinho aqui, e o foco principal, que é esse F. Ele vai ficar entre os dois. Então, nesse caso, a imagem ela vai ser que vai ser formada pela lente, ela vai ser uma imagem real, invertida e cada vez maior de acordo com a aproximação. Então, quanto maior, maior a aproximação do objeto em relação à lente, maior vai ser essa imagem aqui, desse lado, ok? E o próximo caso, pode passar, Gabriel, é o caso de quando o objeto ele é colocado a uma distância do centro óptico e da lente convexa, e vai coincidir, né, com a sua distância focal. Ou seja, nesse caso aqui, dá para ver que ele está um pouquinho para lá do foco principal. Então, quando o objeto ele vai ser disposto, ele vai ser colocado em cima desse foco principal, não vai haver a formação da imagem, porque os raios de luz refratados pela lente serão paralelos. Então, eles não vão se cruzar lá na frente quando passar pela lente. A gente pode observar aqui. Então, nesse caso, a gente pode dizer que a imagem formada aqui é uma imagem imprópria, é uma imagem formada no infinito. E o último caso... O último caso é aquele que o objeto ele é colocado entre o foco principal e o centro óptico, que é esse pontinho vermelho no meio da lente aqui. Essa imagem que vai ser formada, nesse caso, os raios de luz que estão sendo refratados, eles vão ser raios de luz divergentes. Então, por isso, a imagem formada vai ser uma imagem virtual, que vai ser formada pelo cruzamento desses raios de luz e vai ser maior do que o objeto. Olhem aqui, ele vai ser formado do lado do objeto e não cruzando a lente, ok? Então, nesse caso, a gente já definiu as lentes de borda fina. Aí agora nós vamos definir as lentes de borda grossa, ok? Que são as lentes bicôncava, plano côncava, côncavo, convexo côncavo, ok? Então, para esse caso aqui, existe apenas uma formação de imagem, existe apenas um caso de formação de imagem, onde todas as imagens... Pode passar esse slide, Gabriel, por favor. Onde todas as imagens formadas ali naquela lente, na lente côncava, elas serão imagens virtuais. Então, elas vão ser formadas pelo prolongamento do raio de luz e vai ser sempre menor do que o objeto em si. Então, a gente pode analisar aqui que essa seta apontada para cima, um pouco mais escura é o objeto, nós podemos ver todo o cruzamento aqui dos raios na lente, ok? E nesse raio pequenininho aqui, nessa seta pequenininha, que está um pouco mais clara, é a imagem do objeto. A imagem, ela é uma imagem virtual e uma imagem menor do que o objeto em si, ok? Então, a partir daí, a gente pode entender um pouco mais quais são as propriedades dessas lentes, certo? Então, pode passar de novo, Gabriel. Opa, antes das propriedades, vamos definir, então, um pouquinho cada lente. Dentro dessas lentes de bordas longas e bordas finas, nós também podemos classificá-las como lentes divergentes ou lentes
convergentes, ok? Só que as lentes, elas vão depender se elas vão ser, se vão ser divergentes ou convergentes, dependendo do meio que elas estarão inseridas. Então, as lentes convergentes, só um minuto. As lentes convergentes, as lentes divergentes, a gente já sabe um pouquinho também. A gente tem as lentes cilíndricas, que são as lentes que faz com que os raios de luz elas vão se concentrar num único plano, ok? Então, elas são, como que fala? Elas serão disponibilizadas para as pessoas que têm uma anomalia de visão, que é o astigmatismo. Também temos as lentes bifocais, que são as lentes que possuem apenas 2 focos, 2 pontos focais, que são perto e longe. Ela possui uma tecnologia um pouco mais diferente. Então, é exatamente isso, bifocal, ela é o principal. Ela possui 2 focos, que é o de perto e de longe, ok? E também temos as lentes prismáticas, que é mais para anomalia e estrabismo, que em si, elas dispersam a luz, as lentes prismáticas dispersam a luz, então elas são utilizadas realmente para isso, regularmente, né? Que é para o desvio da mesma, conforme a necessidade de cada pessoa. E como eu disse, é voltada mais para o estrabismo. E a partir daí, a gente entendendo e vendo cada lente, a gente pode entender um pouco da sua propriedade. Então, aqui a gente colocou que todo raio de luz que vai incidir é paralelo ao eixo principal e vai ser refratado em direção ao foco. E todo raio de luz que incide na lente pelo foco, ele refrata-se paralelamente ao eixo principal. E todo raio de luz que incide sobre o centro óptico, ele não vai sofrer desvio, ok? Então, nesse primeiro caso aqui, nós temos uma lente convergente, porque os raios estão convergindo. Nós temos uma lente, vamos analisar, uma lente de borda fina, ok? Que é uma lente biconvexa, pela posição das setas, as setinhas aqui estão apontadas para fora, então elas são lentes de borda fina, e nesse caso aqui, nesse meio, ela é uma lente convergente. Já nesse caso aqui, nós temos uma lente bicôncava, de borda grossa, que é uma lente divergente. Se a gente analisar aqui, ela está divergindo os raios. Então, ela é uma lente de borda grossa, por quê? Porque a posição das setas estão apontadas para dentro, essa setinha preta aqui no meio da lente. Então, elas estão apontadas para dentro. Então, ela é uma lente de borda grossa. Então, nesse caso aqui, é uma lente de borda grossa divergente. Dependendo desse meio, é divergente. Está divergindo os raios, ok? E aqui a gente tem o QR Code do simulador, que é formando a imagem na lente esférica. E aí vocês podem acessar, é um simulador bem simples de usar, que o Gabriel vai explicar um pouquinho melhor para vocês. Bom, agora a gente vai para o simulador que estuda a formação da imagem na lente esférica. Essa aqui é uma lente convergente, e aqui você pode, deixa eu achar o objeto aqui. Cadê o objeto? Tá nada aqui. Aqui você mexe no objeto, e você pode posicionar ele igual já se falou. Se você posiciona ele antes do eixo principal, você vai olhar aqui os valores, você vê que o tamanho do objeto é 2,68, mas o tamanho da imagem é menor, que é menos 5,53. Você posiciona ele em cima do ponto de foco, olha o que acontece. Os raios se perdem. Você posiciona ele após o eixo principal, o tamanho da imagem vai continuar sendo menor. Mas ela está invertida. Isso. E é exatamente isso que esse simulador traz. É para vocês observarem como acontece aquelas situações que eu falei anteriormente e desenvolver algumas atividades futuras para vocês observarem, analisarem e perceberem algumas situações. Bom, galera, eu vou estar falando um pouco sobre a formação de imagens no olho humano. O olho humano ele é dividido em 5 principais partes, que são a íris, a pupila, o cristalino, a retina e os músculos ciliares. Pode passar, Gabriel. Partindo de uma visão anatômica, vou começar explicando pela íris. A íris é aquela parte colorida que temos nos olhos. Alguns têm o privilégio de tê-la verde, outras azuis. E é aquela parte que circula a pupila
que tem a função de controlar a entrada e saída de luz nos olhos. O cristalino é a parte frontal do olho que funciona como uma lente biconvexa, que nem a nossa colega falou. A pupila, junto com a íris, ela tem aquela função de controlar, como eu já havia falado. A retina é uma das partes mais sensíveis à luz e é onde as imagens são formadas e enviadas ao cérebro. O músculo ciliar é a que tem a função de comprimir o cristalino e altera o foco e a distância. Pode passar, Gabriel. Para entendermos um pouco mais, a gente tem que explicar como que a imagem é formada. É resultado do seguinte processo. O cristalino é uma lente biconvexa, como eu falei, forma uma imagem real invertida do objeto, a qual ela fica localizada exatamente sobre a retina, e esse processo, após inúmeros processos complicados, ele é enviado ao cérebro de uma função, ele é enviado ao cérebro como uma imagem correta, nítida conforme a gente vê. O olho humano ele pode apresentar algumas anomalias. No caso, uma delas seria a miopia, que é uma anomalia causada pelo afastamento da retina com relação ao cristalino, fazendo que a imagem seja formada antes da retina, tornando-a não muito nítida. E ela causa a dificuldade para focalizar objetos distantes. A lente de correção seria a lente divergente, que ela funciona espalhando o raio de luz incidente e capaz de focar a posição do corpo. Tá, agora a gente vai falar um pouco mais sobre a hipermetropia, que é quando ocorre uma ondulação na córnea, fazendo com que a imagem se forme após a retina. Para a gente corrigir esse problema, a gente vai usar uma lente convergente, que faz com que aumente o ângulo de incidência dos raios luminosos, que faz com que ela, corrigindo esse problema, fazendo com que ela se forme normalmente na retina. Aqui a gente tem como que é o funcionamento. No caso, a pessoa tem facilidade em focar os objetos à distância, porém, quando se trata de objetos mais próximos, ela tem um pouco de dificuldade. Acho que provavelmente vocês já viram quem está um pouco mais velho, que quando vai olhar o celular, como a tela é muito pequena, eles afastam ela. Isso é por causa da vista da presbiopia ou vista cansada, que funciona mais ou menos igual a hipermetropia. Aqui a gente tem o astigmatismo, que é quando tanto de perto quanto de longe, e para corrigir a gente usa as lentes cilíndricas. Aqui a gente tem o gráfico de como que funciona mais ou menos a presbiopia. Aqui a gente tem a evolução da idade e o ponto próximo de foco. Como vocês podem ver, a presbiopia ocorre na formação de objetos próximos, então quando a criança tem 10 anos, ela consegue enxergar objetos a menos de 10 centímetros dela. Conforme vai envelhecendo, esse vai aumentando. Chegando até, quando está na faixa dos 50 anos, ela já passa dos 50 centímetros. E aqui a gente vai ter os simuladores que estuda como que funciona o olho humano. Além disso, tem mais uma anomalia que a gente acabou não colocando ali, que é o estrabismo, certo? Então, o estrabismo, ele também vai ser utilizado, mas ele vai ser utilizado, a correção desse estrabismo, vai ser com a utilização de uma lente prismática, igual a gente falou anteriormente. Bom, galera, aqui temos o simulador de como funciona praticamente a anatomia humana. É um simulado bem fácil de se mexer. Ali em cima tem uma alavanquinha que mostra. Gabriel, você pode apontar ali? Ele mostra todas as partes anatômicas que compõem o olho humano. Pode voltar? Ali, né, naquele pontinho azul, temos a distância do objeto. E naqueles 4 tópicos ali, temos uma das principais anomalias causadas pelo olho humano. Uma é a miopia, que nem eu falei. A outra é o astigmatismo. E, se não me engano, o terceiro é o do olho cansado, Gabriel? Dá um feedback. Isso é presbiopia. Presbiopia. Precisa de multifocal.
Então, é um simulado muito intuitivo. Colocamos o QR Code, espero que vocês gostem e creio que é isso. Se trata de mesmo estando em inglês, são plataformas bem simples de mexer e vocês vão acabar pegando o ritmo bem rápido e vão ser capazes de observar um pouco de tudo que vocês viram em sala de aula e algumas coisas que a gente só recapitulou aqui de forma bem rápida. Então, eu acredito que vocês vão desenvolver bem essa atividade. É isso aí, pessoal. Tá vendo que bacana o projeto que eles fizeram aí para vocês nesse segundo bimestre? Interessante, né? Trouxe aí os tipos de lentes, os tipos de anomalias, quais são as possibilidades de correção, né? Então isso aí é muito interessante, o que vai te ajudar e muito aí no Enem, no vestibular, ou até mesmo para o seu contexto social aí. Física, até no contexto mais amplo chamado de ciência, é para isso, para você vivenciar, aprender, desvelar e quando for necessário, aplicar no seu dia a dia. Normalmente, aí, com relação às lentes e anomalias da visão, é diariamente, não tem como você escapar disso, tá ok? Então, a aula espetacular dos meninos aí, eu quero agradecer a Joyce. Muito Eu quero obrigada, professor. De nada, eu quero agradecer o Gabriel. Obrigado, professor. E eu quero agradecer o Eduardo, tá ok? Obrigado, professor. Como todos estão vacinados aqui, eu e eles, né? Então, provavelmente no segundo mês nós estaremos aí no processo presencial, e vocês vão ter a oportunidade de conhecê-los ao vivo e a cores, né? Mas só que eles vão estar trabalhando em outras séries aí no primeiro e segundo ano. Então, infelizmente, agora para os segundos anos, para esse ano, as atividades deles foram encerradas. Nós trabalharemos com o primeiro e com o terceiro. Então, agradecemos imensamente a colaboração que eles nos deram aí, tanto no primeiro quanto no segundo mês, tanto ambulatória quanto ótica. Tá ok, pessoal? Valeu, obrigado. Fica aqui o meu obrigado em nome de todos os alunos e da Escola Maestro Frederico Lieberman. Até mais, abraços.